A gente queria agradecer, primeiramente, pela disponibilidade e atenção. É muito importante para a gente, como estudante, poder fazer uma entrevista com o senhor. A gente sabe da sua trajetória, conhecimento. E para dar início mesmo à entrevista, a gente queria perguntar e saber um pouquinho da sua história, de como você chegou aqui no Instituto Danise e como é seu trabalho aqui dentro. Eu vou ter que falar muito, porque Pode falar. Não é aquela história de estudei para isso, e aí desenvolvi um trabalho disso. Foi muito acaso, né? Acaso. Eu trabalhava como ilustrador, né? Desenhista, fazia experiências com poesia visual. Quando fui levado para os amigos e fiz um vestibular de medicina e passei. Trabalhei no jornal, estava na medicina de manhã e de tarde, fazia trabalho. No jornal, estava na medicina de manhã e de tarde. E aí não dava, né? Não dava principalmente porque não tinha aptidão nenhuma na medicina. Não me considerava médico de jeito nenhum. Não tinha jeito para aquilo. Falei para o meu pai, olha, não dá. Eu nunca vou ser médico, cardiologista, neurologista, não tem vocação para isso. O que a gente pode fazer, aí ele disse assim, não, isso é um problema seu. Você acabe, vá até o fim do curso, pega o diploma, a vida sua. Tá certo, fui até, peguei o diploma. Nesse do curso, eu fui estagiar em psiquiatria. Um estágio muito, muito bom até, porque era uma clínica que tinha um concurso muito grande, era uma clínica um pouco inovadora para a época, somente no sentido ético dos tratamentos, e eu fui, para surpresa minha, eu passei no concurso. Era 100 e tantas pessoas para 10 vagas, eu passei no concurso. Nem eu esperava passar nesse concurso. Comecei o primeiro contato que eu tive com a psiquiatria, fiz um estágio, né? E durante o estágio, estágio de 2 anos, os diretores, um ano, os diretores chamaram da clínica e disseram, Lula, você não tem jeito para psiquiatra. Vamos encerrar o estágio, que você não tem disciplina para isso. Aí eu entendi como eu não tenho disciplina para a medicina. Tentei sanitarismo, tentei fazer sanitarismo. Mas não passei na especialização em sanitarismo. E resolvi abandonar tudo e tentar um emprego que eu tinha lá no norte, lá pelo Maranhão, que me convidaram, mas na parte de arte. Vim para a casa do meu primo. Cheguei aqui na casa do meu primo, ele morava junto da Anísio da Silveira, ele morava poucas ruas, próximo da Anísio da Silveira. E ela fazia um grupo de estudos todas as quarta-feiras. Aí um vizinho, meu primo, disse, Lula, você quer conhecer a Anísio da Silveira? Era um mito, né? Ainda hoje é mito, mas desde aquela época já era um mito, né? E eu disse, quem sabe se não dá uma luz, né? E aí fui, conheci a Anísio. Liguei para ela, eu queria ir na casa dela, e ela me dá um esporro. Ela era brava pra caralho. Ela me dava um esporro, dizendo que o grupo de estudo era aberto, não tinha que ligar para a casa dela para pedir para entrar, não. E eu disse, pô, já vou mal, né? Na casa da mulher. Eu pensei que se vai na casa da pessoa, você tem que ligar antes, né? Bem, mande o professor te levar, o professor que me disse que tinha. Ele marcou comigo, eu fui na casa da Anísio e ele não foi. E eu fiquei perdido lá, envergonhado para cacete, depois de olhar lá fora dela. Fiquei ali na sala, na biblioteca dela, e o pessoal do grupo de estudo foi chegando, eu tentei me esconder na cadeira e tal. Quando a Lígia entrou, eu estranho, foi você que me ligou, eu digo, pô, vai me arrasar.
Aí ela foi mais tranquila, conversou comigo, eu disse que era de Recife, ela disse que morou em Recife, eu não sabia. Morou em Recife, que os pais dela são pernambucanos. E me perguntou pela sorveteria, e o dono da sorveteria era um chinês, tinha se forcado dentro da sorveteria, eu contei para mim, a sorveteria fechou, porque seu Guima se forcou, dizia, ela que horror. E tá. Aí o que é que você veio fazer aqui? Eu entendi ali, né? Não sabia se era no Rio de Janeiro, se era no Rio de Janeiro. Aí eu disse, vim estudar um pouco. Aí ela viu o grupo de estudos assim. Tem um pernambucano que disse que quer estudar. Ele vai apresentar os 2 primeiros trabalhos do ano. Terrível para mim. Me arrependi nem de estar aí. Eu de ter nascido. Eu não estava numa situação tão constrangedora. Uma cidade estranha, num grupo estranho, tendo que estudar matérias estranhas, com uma senhora esquisitíssima, determinando sobre minha vida, que eu tinha que ficar. Aí eu imaginei assim, por um momento, eu falei, por que não? Cheguei na casa do meu primo e ela me ajudou, porque eu tinha que ler, o negócio todo, tirei céu, essas coisas, aí eu li e apresentei o trabalho. O primeiro, e apresentei bem. E ela gostou. Né? O segundo já não foi no próximo, não, intercalou outras coisas, aí o segundo apresentei também muito bem. Foi bem. Aí ela disse, quer estagiar comigo? Aí eu achei que era uma aventura grande, né? E aí fui para a Casa das Palmeiras, que era a clínica dela, e essa brincadeira, eu tornei médico da Casa das Palmeiras e trabalhei com eles cerca de 9 a 10 anos. Né? Foi muito rico para mim, foi uma experiência de vida muito intensa, porque eu disse para a Nise, eu não tenho vocação para psiquiatria, eu não saberia trabalhar em psiquiatria, essa coisa biológica da psiquiatria, e nem você me falando negócio de inconsciente, não entra na minha cabeça, eu não consigo entender essas coisas de Freud, de Jung, eu não tenho muito jeito para isso. E ela disse que tinha uma saída, eu tomar minha sensibilidade como instrumento de trabalho. Para você tomar a sensibilidade como instrumento de trabalho, você inverter muita regra das coisas, né? Do mundo. Né? Você teria que... Não tem uma teoria para trabalhar. Ela, na imanência do encontro. Consequentemente, na imanência do encontro, você não tem uma teoria, você termina colocando uma empatia como um primeiro plano de trabalho. Né? Você colocando empatia como primeiro plano de trabalho, você tem que se identificar com o cliente, desidentificar-se dele e criar uma proposta para fazer uma leitura do seu sofrimento. Então, eu não ia trabalhar com psiquismo, ia trabalhar com comunicação. Toda pessoa que sofre não importa a comunicação com o mundo, minha função era restaurar essa comunicação. Me colocava ainda na posição de artista. E eu desenvolvi nunca mais na Casa das Palmeiras, assim, por muito tempo. Entrei na saúde mental. Ainda não entrei, eu não posso dizer que entrei na saúde mental, entrei na leitura da loucura, por esse ângulo, né? Porque a Nise era um trabalho muito particular, né? E a saúde mental, os hospícios, essas coisas que eu nunca tinha conhecido. Se você quiser ter perguntas, então, na sua segunda pergunta, a gente sabe que o senhor foi inovador, né, com a criação do espaço aberto ao tempo, mais conhecido como IAT, né? A gente queria saber como é que surgiu a ideia do projeto e como ele foi implementado. Cara, é um livro, é tanta história que é difícil falar feito assim. Mas eu vim para aqui, nessa época eu tive 3 anos de Rio de Janeiro, 2, eu conheci algumas pessoas que
muito influentes, e influenciaram minha vida tanto quanto a Lígia. Uma delas era Lígia Clark, uma artista, né, que criou uma obra participativa e começou a estruturar uma terapia com ela, né? E Lígia me chamou para estudar com ela aqueles objetos que ela estava fazendo. E eu mergulhei naquilo ali, uma obra extremamente vasta, bonita. Quero muito que vocês conheçam, porque todo o pessoal disse, você trabalhou com Lígia e tudo fica na Lígia. Não, a Lígia foi muito forte na minha vida, tanto quanto Lígia. E eu fiquei trabalhando com ela. Nessa época, houve um projeto da FINEP aqui, no Museu do Marco do Penha, que disse que queria reestruturar o Museu do Marco do Penha. Daí uma outra feição, ia mudar de prédio, e a gente veio, disse que queria fazer uma releitura dele e tal. E fez um projeto na FINEP, e conhecia outra pessoa que foi fundamental na minha vida, muito fundamental na minha vida, que é Mário Pedrosa, que é um filósofo crítico de arte, principalmente pensador político, né? Inventou do PT. Ele é que cria o PT. Ele é que escreve uma carta para Lula. Tem até uma exposição sobre ele no Reina Sofia, na Espanha. Tem a carta dele para Lula. Vem aqui em casa, pensando discutir a criação do partido. Trabalhadores que estão no poder. E aí Lula vai na casa dele e eles criam. Ele era muito amigo da Lígia, das lutas políticas passadas, e era muito amigo da Lígia Clark. Então, me ensinou a fazer uma leitura de uma e da outra, me ensinou o meio termo das coisas. Ele foi muito importante para a base filosófica do meu trabalho. Com o Mário eu aprendi muita coisa. Ele tinha concepção de toda a arte imanente, ou seja, ela só se define na relação que estabelece com a pessoa. Todo objeto de arte é relacional. E era esse o caminho que Lígia seguia. E foi muito importante. Quando esse projeto acabou, eu fiquei trabalhando no museu, mas aí acabei minha vida como terapeuta. Era circunscrita ali a Casa das Palmeiras. Aí no museu eu me interessei muito por questão de museólogas, e tal. Aí aconteceu um negócio assim maravilhoso naquela época. Um grupo de intelectuais, professores universitários, que vocês devem conhecer de nome, Paula Amarante, Jurandir Freire Costa, Benilton Oliveira, os caras que hoje ficaram famosos, né? Neuza Santos, né? Que usa o nome de Capes e tal. Eles resolveram vir para cá, o chamado Pedro II, estudar como resgatar aquela população apodrecendo nos hospícios, né? Como dar a isso uma feição, uma outra feição, né? E aí eu achei tudo tão bonito, né? Criaram um grupo de estudos imenso, que a gente estudava filosofia, estudava antropologia, estudava tudo que o Jurandir era um intelectual muito conhecido naquela época, trazia para dar aula para a gente, né? E começou a fazer mudanças aqui. Eu aí me apresentei, não, apresentar. Aí o que eu sei fazer é esses objetos de Lígia, que eu aprendi, né? Trabalhar principalmente com a psicóloga, e o trabalho com a Lígia. A gente quer, né? E me botaram para trabalhar assim, da maneira mais ampla. Foi a primeira vez que eu vi a saúde mental da maneira mais ampla, que é um hospício, que é os quadros graves, essa mental, que ali na Casa das Palmeiras é uma coisa pequena, experimental. E eu me entusiasmei com aquele trabalho, eu fiz trabalhos maravilhosos naquela época. Eles se interessaram muito pelos objetos de Lígia e eu fiz trabalhos maravilhosos com os objetos,
E no auge do trabalho criativo aqui, o governo que era Sarney, quer dizer, já tínhamos saindo da ditadura militar, mas havia muito domínio ainda dos militares, né? Acabou com a brincadeira toda, deixou 21 pessoas para fora. Tudo para fora. Acabou com isso aqui. Aquele ofício tem que ter condição. Né? E eu esperei a porrada em cima de mim, que não veio de imediato. Não veio. Veio mais tarde. Uma carta, você está desligado do Museu do Marco Consciente e vai trabalhar agora numa enfermaria psiquiátrica de um hospital aqui dentro. Amanhã. Tinha filho pequeno, não queria perder o emprego, eu quis fazer, eu fui para uma enfermaria chamada M1 do Hospital Gustavo Rídio, que era um hospital que ficava um pouco aqui. Né? Esse hospital, 70 pessoas presas na enfermaria, um ambiente extremamente violento, né? Onde havia todas as práticas conhecidas, que vocês imaginam. Né? E eu sou colocado para ali. Eu chorava para ir para ali. Não queria de jeito nenhum, toda vez que eu ia entrar, chorava. Mas quando eu cheguei lá, encontrei uma pessoa muito boa, que foi da época da passagem criativa, né, do Danilo, que tentava resistir ali dentro, que ficaram numa enfermaria daquela e tentavam resistir ali dentro. Né? Principalmente uma pessoa chamada Carmen Lúcia Bragança Sobreira, que era um terapeuta ocupacional extremamente competente, inteligente. E eu me juntei a Carmen, que ela liderava ali aquela defensiva, né? Me juntei a Carmen e eu vi, a punição tem um sentido. Ou me anula como pessoa, eu me admito uma contra-civilização que é aqui dentro, ou eu abandono o emprego. Eu pensei em não fazer reverência à punição, ir para uma reverência. E não tem na história da psiquiatria, eu digo assim, eu acho que eu não estou no começo na história da psiquiatria, nem da saúde mental, nem da reforma psiquiátrica, estou em outra história, porque a gente acabou com aquela enfermaria e passa dessa tempo. Nunca tinha acontecido. Né? Normalmente você acaba mandando tempo alto, né? Foi transformando paulatinamente em coisas assim, inimagináveis. Por exemplo, eu tinha a gente criou uma lei de que não se poderia ter qualquer violência com o cliente naquele ambiente. Não podia ter uma porta fechada, não poderia ter alguém amarrado, nada. Né? Essa era o fato. Como você fazer isso? O fato era intransponível. Né? E eu quebrava as fechaduras, martelo. Isso ficou muito conhecido. Qualquer que você perguntar aqui, tem aquele que quebrava as fechaduras, né? Para as portas ficarem abertas. Né? E a gente começou a construir o espaço aberto ao tempo. Final da década de 80. 89, mais ou menos isso. 88, 89. Começando a construir um espaço aberto ao tempo. E que era uma série de inversões de regras do asilo. O espaço aberto ao tempo sempre foi uma série de inversões de regras do asilo. Mas era muito comum você... eu vou atender fulano, mas fulano está em crise, medica primeiro e depois atende uma conversia. Primeiro você tenta uma comunicação com ele, depois é que vem a medicação. Né?
Mas outra regra muito forte que a gente inverteu, medicação não é uma coisa do médico, é de todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que opinar sobre ela, né? Outra regra muito bonita eu tomei do futebol, regras muito futebol, que meu pai era ligado ao futebol, e eu conhecia bem campo de futebol e tal. Então, eu me encantava com a seleção da Holanda, de 74, é que eles não tinham especialização fixa, né? Trocavam de posições, Eu digo assim, e aí você tem a criatividade do jogador e a criatividade do conjunto. Eu disse, isso que falta na uma equipe, um grupo para funcionar, ele tem que ser unitário, não ter especificação de funções. A gente pode trocar funções que quiser. E aí criamos a equipe multi-indisciplinar, para brincar com multidisciplinaridade, né? Todo mundo tocava funções, era natural que o esporte medicasse, programa de necessidade, eu tinha muita vontade de aprender a psicoterapia da psicose, comecei a desenvolver isso, e a gente saiu tocando tudo com aquela posição e fazendo uma equipe unitária. Essa equipe durou cerca de 19 anos, por aí. 19 anos que trabalhamos juntos. A questão do EAT. E criamos, quando alguém teria que sair para a aposentadoria, um estagiário foi nosso, minha, ocupar. Mas as mesmas pessoas, eu acho que o ECO manteve uma certa unidade 19 anos, mas as mesmas pessoas trabalhando chegou a 11 anos. Mesmas pessoas trabalhando. Você teve alguma dificuldade para implementar esse seu projeto? É isso que eu estou explicando. Eu estou escrevendo um livro para pensar sobre essas coisas. Por que ninguém acabou essa porra? Primeiro, porque ninguém entendia o que era. Não estava na história do psiquiatria isso, nem estava na história, mesmo da reforma psiquiátrica como a corporeidade, a bailarina Josiana veio ajudar a gente aqui, né? Trouxe o movimento do corpo para a gente pesquisar. Eu trabalhei intensamente com os objetos de Lígia e toda a obra dela, né? O pessoal do cinema veio me ajudar, o pessoal de literatura, né? A gente era cheio de práticas assim, né? Naquela época, né? E eu acho que o pessoal não entendeu o que era e deixou. Por outro lado, terminou sendo tão cruel quanto. A mesma coisa, o momento que você faz de deixar o academicismo e colocar num campo mais poético, né, você marginalizado. Eu pensei que essa marginalização fosse temporária, mas não. Dura com isso. Você... Com essa carga toda que o senhor teve, como você enxerga o cenário atual da psiquiatria brasileira? Veja, na década de 80, você tem o mundo saiu daquelas revoluções da década de 60 e tal, surgimento de uma nova cultura no mundo. Quando chegou na década de 80, a coisa ficou morna. Né? A coisa ficou morna. Na América Latina, não. Você saiu da ditadura militar. Né? Então, a gente tinha a ilusão de uma redemocratização do país, da democracia participativa, era uma ilusão nossa, direta da a gente tinha essa ilusão e
houve uma inundação de objetos na vida cotidiana que a gente nunca tinha experimentado. E esse objeto começou a ter a memória artificial, né? Ganhou uma dimensão enorme. E a vida ficou prática. A vida ficou prática. Os valores ficaram práticos. A cidade ficou prática. No tempo de meus avós, você vivenciava a cidade. Hoje não, você sabe quanto espaço vai dar todo dia, quais são os ônibus que vai passar por ali, tudo ficou. Não tem mais o passante, tem o pedestre. As amizades ficam no prazo. A pessoa está pensando, é muito mais fácil ser amigo daquele que ele é útil. Né? Tudo foi tomando um valor prático muito, muito intenso. Isso desloca a questão da cultura e da loucura. Veja, o louco começou a ser marginalizado, não pela questão da não-razão. Se você lê um livro Machado de Assis, que fala da loucura, é a não-razão que choca. Tem um ponto muito bonito que você lê, é Uma Noite de Machado de Assis, é uma empurrada belíssima que ele dá no homem ocidental em relação à loucura, a dificuldade dele conviver, né, com aquele que não tem a mesma razão, né, não tem a mesma manejo da razão que ele tem. Isso tudo passou, você aceita qualquer coisa hoje em dia, mas o louco passou a ser marginalizado, tal como o velho. A dificuldade de entrar nessa engrenagem veloz do novo capitalismo que esse mundo trouxe. Ele não consegue entrar nisso. Então, ele tem a mesma marginalidade do velho. Eu fui no morro aqui e falava com um traficante famoso para ver se sobre um cliente, né? Eles me recebem bem, aqui está perto, E ele disse, Lula, a questão é o seguinte, tira os velhos e os loucos de junto a gente, eles são muito lentos, atrapalham. O mundo fez isso, né? E a psiquiatria teve que se deslocar para o campo social. Deslocou-se para o campo social. Para deslocar-se para o campo social, você tem que construir a cidadania do sujeito. E que abrir as portas dos hospícios. E quando a gente abrir as portas dos hospícios, para dar um lugar ao louco na sociedade, um lugar à loucura, a gente descobriu que viveu uma mentira enorme durante muito tempo. Essas pessoas não podiam andar pela rua. Mentira. Mentira pior. Isso é uma mentira de falar. Alguns povos que não conseguiam. O resto conseguiam andar pela rua. E a gente teve que como abrir as portas dos porões da ditadura, abrimos as portas do hospício e tivemos que substituir por alguns dispositivos mais sociais, né? São os CAPs, né? Os NAPs, né? Etc. Outros dispositivos sociais, as casas, né? De moradia, né? Agora, o hospício. Mas, olha, tem uma coisa que eu me deparo, quero que vocês pensem comigo. Por eu não trabalhar com conceitos, conceito psicanalítico, conceito fenomenológico, conceito, né? Eu trabalhava com empatia, com a imanência, o sensível, eu tive que usar alguma coisa para ler a realidade. E aí eu tomei o poeta Ovídio, um poeta romano, e se espantava com o deslocamento das palavras. As palavras significavam uma coisa aqui, depois significava outra coisa, por quê? Né? Ninguém consegue nominar as palavras, elas não têm dono. Né?
E se eu estudasse isso, eu poderia ver a realidade humana. Olha, se eu dou um corte hoje no Estado, nas clínicas das famílias, né, nas casas, a requalificação que sucede. Eles usam palavras extremamente esquisitas. Existe técnico de referência. Técnico de referência. Eu conheço técnico de refrigeração, técnico mecânico de automóvel, mecânica de moto, técnico de computação, mas de referência. É esquisito, porque não terapeuta de referência. Né? Chama técnico de referência. O sujeito frequenta o dia todo de tato, ele chama de intensivo. O sujeito frequenta alguns dias sem intensivo. Isso é linguagem de pronto-socorro, linguagem de UTI, não é para cair. Tem uma série de palavras extremamente inadequadas, tem uma que eu me debato aí, mas não tem jeito, que é a tal de visita domiciliar. É uma linguagem de delegacia. Visita domiciliar, o elemento fundamental. Daqui a pouco ele está em busca e apreensão. Não tem sentido usar essas palavras. A própria equipe, né? Equipe ficou, acho que já está incorporado a linguagem comum. Mas você sabe o que é equipe? Parelha de burro, canga, é uma equipe. A origem da palavra é essa. A origem da palavra, eu não posso chamar a equipe multidisciplinar nossa de equipe, tem que chamar de grupo multidisciplinar. Porque o burro com canga, cada um tem uma especialidade, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, outro vai para o centro. A gente estava querendo acabar com isso, porque usar essas palavras. E assim, eu anotei umas 10 palavras completamente inadequadas para ser usadas. O que é que ela indica? Há uma brecha em que a cultura manicomial penetra. O serviço é fora, mas a cultura ainda é manicomial. Ou seja, o médico já não tem tanto valor, mas a cultura médica ainda permanece. O valor da medicação, tudo ainda permanece. Eu acho que por onde essa sombra entrou, a gente não fez uma revolução, mas ao nível da cultura. A gente recorda o hospício a todo momento. Falando de evolução, existe um rompimento antes da reforma psiquiátrica e depois. Como é que se enxerga a ala psiquiátrica hoje em dia, antes e depois da reforma psiquiátrica, e como isso impactou socialmente? Eu estou dizendo a você, quando a psiquiatria ganha o nome de saúde mental e passa para o campo social, foi dado, a gente abriu as portas dos hospícios, tentou acabar com os hospícios, que eram horrores inimagináveis, cara, horrores inimagináveis. Né? De comida vinha que nem cavalo, né? Colocar num estábulo, as pessoas comerem, pegar o colher e tirar a comida, mas assim, terrível. E isso a gente suplantou com a reforma psiquiátrica, isso foi muito bonito. Né? E foi, somente a reforma psiquiátrica brasileira foi muito bem sucedida, porque em pouco tempo, né, o hospício ainda existe, não existe, por aí, pelo interior do Brasil, existe hospício ainda, tratamentos humanos ainda existem. Mas, de qualquer forma, mudando paradigmas, né, apontamos o caminho. Eu estou dizendo que quando a gente aponta o caminho, que cria as instituições mais leves, sociais, né, alguma brecha,
deixou de ver. Essa coisa biométrica da medicina tende a voltar não mais na função do médico, mas na naturalização do tratamento puramente medicamentoso, né? Com forte tendência a isso. Eu acho que tem uma sombra que envereda pelos cabos. E por onde é que ela entra? Primeiro, os números são pequenos, aí subitamente você tem 400 clientes, você tem um tecnicismo. E o tecnicismo é mais propício da medicina. A leitura psicopatológica, a medicação, tal. É mais fácil de massificar. Segundo, você tem a criação das OS, a criação da terceirização administrativa. O que é isso? Preste atenção. Você, quando faz uma firma, uma multinacional, os valores dela vêm de fora para dentro. Ou seja, você tem um produto, um computador, coloca fora, mas o valor dela, o dinheiro, vem para dentro. Os dividendos para os acionistas. Saúde, você não pode fazer isso. Os valores são a saúde da população. Não se mede pelo que ganha para dentro. E quando você coloca a OS, quando você privatiza a administração, ela quer valores internos para poder medir. Uma OS num colégio, ela quer medir quanto tempo o professor fica numa sala de aula. O que o professor está fazendo não está em questão. Quanto tempo, quantas vezes você vai na clínica da família? A ideologia disso não está em questão. Né? Isso propicia a volta dos valores biométricos típicos do hospício. Ou típicos da psiquiatria anterior, vamos chamar de hospício, que já é uma coisa muito desumana, mas típico de uma leitura anterior da psiquiatria, que a gente devia ter sido cantado. Ou seja, eu espero uma geração nova de vocês e outro tipo de reforma. A gente tem que encerrar essa e faça uma nova leitura, uma nova atualização. Porque, posso falar mais um pouco? Pode. Pode falar um pouco. Veja, qual é o princípio da psiquiatria anterior? Você fazia leitura de sintomas, encaixava o diagnóstico ali, podia nem caber, mas encaixa ali e faz a terapia. O rosto do cliente não estava ali. A dimensão da dor dele não estava ali. Não era a clínica do sofrimento, era a clínica dos sintomas. E fez a reforma psiquiátrica, a clínica do sofrimento. Para você chegar à clínica do sofrimento, você vai ver que os fatores que levam a pessoa a enlouquecer é uma porrada de fatores e requer uma pluralidade de tratamentos, de abordagem. Né? Não requer uma abordagem só. Com a clínica do sintoma, tem guia com a medicação. Requer uma pluralidade, porque as opressões que levam a pessoas a enlouquecer são muitas. Sociais, você tem que ter um aspecto social, orgânicas, né? Existenciais, né? Médico e tudo isso, uma pluralidade de coisas que você vê na clínica do sofrimento. Tem um compositor de música popular, talvez vocês não conheçam, ela é do rádio, e tinha umas letras muito sofisticadas para aquela época, chamada Lei do Barbosa. O João Gilberto gravou muita coisa da Lei do Barbosa. E ele tem uma música
Ele tem uma música chamada Notícia de Jornal. Que Chico Buarque gravou, e todo mundo pensava que era de Chico Buarque. Não, é uma música antiga. É que o cara que tentou com resistência no livro, Rafael, fulano de tal, por causa de um tal de... A notícia de jornal de um suicídio. Né? Aí que ele chega à conclusão de que, para o eu lírico, né, essa notícia não traz nada, porque não traz o rosto da pessoa, não traz a dor da pessoa. Né? E era assim, eram os contuários médicos, eram notícias de jornais, a gente nunca via a pessoa humana. A reforma psiquiátrica tentou quebrar isso, trazer de volta o sofrimento do centro de tratamento. A gente deve muito àquele psiquiatra Basaglia, quando ele puxou por essa questão, né? O Franco Basaglia. Mas a Anise também aqui fez isso, né? O que acontece é que deixamos brecha novamente. Esse tipo de leitura sintomática começa a... Não volta aos velhos hospícios, nunca volta aos velhos hospícios, mas volta com tecnicismo, fugiu. Por isso as palavras são técnicas. Técnicas clássicas, técnicos de referência. Ninguém percebeu que isso é uma aberração. Vamos terapeuta de técnico. O senhor disse, né, que ainda existem hospícios, a gente sabe, interiores, que não são conhecidos, mas ainda existem. Mas, para você, como esse estigma da loucura afeta a vida dos indivíduos? Como eles são excluídos por isso? O que eu te falei agora modificou, né? Mas a razão... Porque ainda tem isso. De novo. Aí você não entra nesse sistema capitalista moderno, de velocidade, de produção. Você não está na vida prática. Eles têm dificuldade da vida prática. Né? Tem dificuldade de trabalho produtivo, porque requer que você seja o mesmo durante todo o tempo. E eles não são mesmos durante todo o tempo. Eles não são mesmos durante todo o tempo. Então fica difícil, muitas vezes, uma pessoa com vivências psicóticas ir para um banco, por exemplo, trabalhar num banco. Outra coisa também é que vocês têm, e a faculdade muitas vezes passa isso, a noção de que essas patologias são imutáveis. Não, elas são sociais. A sociedade muda, o desenho dela muda também. Aqueles grandes esquizofrênicos que você via no filme da Nise, não tem mais. O que a gente vê, autismo crescendo, a gente vê a criança jogada para fora da linguagem, você vê também muitas crises maníacas, depressões enormes, né? E extremamente dolorosas, jovens se sofrimento e tirando a vivência do corpo, eles se cortam com um sentido de dor ou se matam, como não tivesse corpo. É uma coisa assim, típico da nossa sociedade, né? Típico da nossa sociedade, que leva a isso. Não existe aquela doença desde o começo do século, nós mudamos o perfil e, consequentemente, nós mudamos as terapias, né? A gente tem que estar atento, fazer saúde mental, é estar atento à sociedade, né? Como é que ela muda, como é que eu fico atento na mudança da sociedade. Eu espero que tenha sido claro. Eu tenho uma linguagem muito subjetiva. Não está perfeito. A gente acabou de perceber quais são as intervenções sociais e comunitárias que fazem a inclusão desses clientes na sociedade. Quais são as maiores ferramentas? Uma das ferramentas mais bonitas que eu utilizei aqui muito no EAC é arte. A arte não mais
uma questão expressiva, como a Nise utilizava, mas intermediadora de relações sociais. Que já foi muito forte, ela está baixando agora com essa linguagem tech-física, está baixando. Está baixando muito. Mas houve no Rio de Janeiro grupos de músicas muito interessantes. O nosso aqui, o sistema nervoso alterado, você tem o harmonia enlouquece, você tem a canção de o sistema nervoso alterado, a gente, por exemplo, fomos abrir um show da Pita em Salvador. Os crentes estavam aqui. Ele nunca tinha andado de avião. Eles foram com o Rio Card andar de avião. Mostrar o Rio Card São Belém. Podia aceitar. A gente vai lá para o show da Pita, fica em hotel. Isso é uma intermediação. Depois tem. Foram clientes daqui do Estúdio. Tem um grupo chamado Liquidações Poéticas Sistema Nervoso Alterado. E aí a gente no Salvador, abriu o show da Pita. Foi na sexta-feira o show, o pessoal voltou no sábado. Eu tenho um irmão em Salvador, fiquei até domingo, né? E domingo saiu uma matéria no jornal sobre o show da Pita, não sei o que. Aí eu, mas antes teve uma banda esquisitíssima. Ele não sabia que era os encantados. Ele não sabia, ele achava que era uma banda que inventam cada coisa. Ele não sabia que era os encantados. Uma banda esquisitíssima. A gente já está terminando. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho dos métodos utilizados para promover a inclusão social dos pacientes atendidos aqui no Instituto. A gente deixou de ser do Instituto. A gente passou agora a ser um CAPS. Que foi... Não gostei. Não gostei muito, não. Muito formatado, sabe? Muito iguais. A gente era diferente sempre. Se enquadrar, né? Enquadrar, né? E o Instituto praticamente virou um centro cultural, né? Tem o bloco, tem o Suburbana, tem travessia, tem o Museu de Imagem, né? Ficou mais uma coisa para fomentar a cultura, relacionar-se com a vizinhança. Eu tenho uma certa divergência, porque eu acho que o problema não é só fazer com que o louco tenha acesso à cultura, é que o louco produz cultura. Produz cultura. Mas, assim, nos CAPs hoje em dia, né, tem trabalho de inclusão pelo trabalho, né, de muita forma, ligações com supermercados, que os cidadãos vão trabalhar, essas coisas, né? Eu acho que devia ser pensada um pouco mais além do estudo, né? O pessoal vai estudar. Eu me lembro que no EAD eu fiz uma experiência de contratar uma professora. Ela abria a sala, o menino que quer fazer vestibular, estuda com ela. O menino que quer aprender a escrever, estuda com ela. Os meninos que querem exercitar, né? Ela era flexível, estudava com tudo. Era uma ansiedade dos meninos para voltar a aprender. Né? É uma forma de se colocar na vida. Né? Essas coisas a gente pode pensar mais, né? Atualmente. Bom, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria saber qual é a sua maior satisfação de trabalhar na área psiquiátrica. Eu também queria que o senhor deixasse um conselho, né? Ou uma mensagem para a gente que é estudante de psicologia. Olha, assim, não para ser... A amizade que eu fiz com alguns clientes. Conhecer a vida dele, o valor humano dessa escuta, é um prazer enorme.
grupo chamado Cooperança, que ele é presencial e digital. São 2 vídeos, né? Que a gente, Cooperança, você lança um assunto para ser discutido. E tem 3 regras desse assunto. Né? As regras são: você não pode fugir do tema. Vamos discutir a morte. Discutir a morte. Não pode fugir do tema que foi proposto. Não há distinção de técnico da ciência. Discutir a morte, a minha opinião sobre a morte. E depois a gente faz uma síntese poética disso. Né? Alguém faz um trabalho, alguém faz uma coisa e tal. Tem ele digitalmente e tem ele. Com esse trabalho, as pessoas dão voz aos clientes. Então, você falando, tem um fala de si, mas não sob o ponto de vista psicopatológico, entendeu? Ele não vai contar sobre sofrimento, vai contar sobre a vida. E é muito rico para mim ver aquelas pessoas, a riqueza que ele tem interiormente, né? A beleza, né? A maneira com que encara aqueles assuntos na sua vida e tal. Mas quando a gente tira essa objetivação racionalizante da psiquiatria e faz um trabalho dele, é muito bonito, isso me encanta muito. O senhor disse ali assinando o papel comigo, quando eu falei que era para colocar sua profissão, e se você tiver várias, então eu acredito que as suas satisfações não sejam só como psiquiatra. Não. São inúmeras. E a gente queria mesmo pedir uma mensagem para nós estudantes de psicologia. A gente tem um grupo que não pôde comparecer aqui hoje, e para nossa turma também, para quem assistir esse documentário, essa entrevista, pedir um recado para o senhor. A única coisa que eu queria que uma geração mais nova aguçasse o centro crítico. O centro crítico. Eles aceitam. Veio da reforma psiquiátrica, tudo é certo. Não tem centro crítico. Né? É uma leitura crítica das coisas. A gente está perdendo e está sendo muito maquinal. Tudo muito maquinal. E só com o senso crítico que a gente sai dessa maquinaria. Tá certo. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado.